Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar sobre um dos queridinhos aqui FIINFRAs do nosso canal, o FIINFRA BDIF 11 do BTG Pactual. Vamos falar do relatório de novembro, que trata dos dividendos que foram pagos ainda em novembro. Antes de entrar no relatório, a gente vai trazer alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 14,9%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Se o P sobre VP dele não fosse, no momento, 0,86, seria um dividend yield top. Mas, fazendo a correção que eu gosto de fazer para vocês, como ele está com esse desconto de 14% no valor da cota de mercado, na correção do dividend yield dos últimos 12 meses, esse yield cai de 14,9% para 12,8%. Se a gente considerar ele como um middle risk, deveria estar pagando pelo menos 13,5%. Aí ele estaria um pouquinho abaixo. Nada de excepcional, seria só 0,7% ao ano, abaixo do normal, mas estaria abaixo do normal, que pelo menos eu exijo. Não quer dizer que você vai exigir esse mesmo nível de yield, mas eu exigiria pelo menos mais 0,7. O último dividendo pago por ele no mês de novembro, ainda não foi anunciado nesse mês, mas eu creio que novamente vai se repetir R$1. R$1 pago em novembro corresponde a um yield do mês de 1,27%. E aí sim, esse yield é yield de fundo high yield. Nesse momento é muito top. Considerando o valor da cota de mercado no momento, foi um yield muito top. E nesse mês, se repetir R$1 de novo, esse yield vai ser alto novamente. Esse yield do mês que eu falo, de 1,27%. Como foi no mês passado, também será alto esse mês. Até porque o valor da cota de mercado caiu mais um pouquinho do mês passado para agora. Entrando aqui no relatório, a gente vê alguns números para vocês. Isso aqui ele vai repetir e esses destaques do mês ele vai falar novamente numa página mais à frente. O fundo conta com um patrimônio líquido de atualmente R$1,5 bilhão. É um dos maiores FIINFRAs da nossa bolsa. Eu acho que ele está na posição número 4, se eu não me engano. Acho que ele está atrás só de CADIF, Juro 11, CPTI. Eu acho que só desses três, mas eu acho que pode ser que ele já esteja atrás do CDI 11 também. Então seria top 5 maior FIINFRA da nossa bolsa. Ele se encontra no momento com 87% do patrimônio alocado em debêntures. Ele só investe em debêntures, para quem não sabe. Os outros 13% está investido no Tesouro IPCA+, nas NTNBs. O fundo conta atualmente com 46 ativos. A taxa de carrego da carteira do fundo é IPCA mais 8,66, mas ele está considerando essa taxa aqui líquida. Ou seja, realmente a taxa do fundo real é IPCA mais 9 e alguma coisa. Então a gente pode considerar ele claramente um fundo middle risk. A cota patrimonial no momento de fechamento desse relatório era R$85. A gente vê nesse comentário gestor o fundo dizendo que o carrego do portfólio teve novamente no mês de novembro uma forte performance por causa do IPCA mais forte. Ele tinha colocado como destaque lá em cima, e a gente vai ler agora, essas movimentações do portfólio do fundo. Não tivemos novas alocações no mês, ou seja, no mês de novembro ele não comprou nada novo. Só que eles fizeram o quê? Redução em exposições de alguns segmentos. Em saneamento básico, no RIS 424, no SAB-P 12, no CAS-N 23 e na EG 16. E no setor de telecomunicações, Vero 13, Tepa 12 e em transporte, a Ratiel 11. E eles também tiveram um resgate antecipado. Normalmente, nos relatórios de outros fundos fala em pagamento antecipado, mas aqui eu creio que seja a mesma coisa, apesar dele chamar de resgate antecipado, da debênture CTTP 11. Aí eles falam que com esses ajustes foram reduzidas as concentrações do portfólio em dois setores mais alocados, que são o setor de saneamento, energia e telecomunicações. Você viu que ele reduziu basicamente em saneamento e telecomunicação, que está aqui no top 3 setores que o fundo mais investe. Com essa redução na concentração nesses dois setores, abriram espaço para novas operações. E ele fala também que a cota de mercado teve um desempenho negativo de 2,4%, ou seja, teve uma queda de 2,4% no mês de novembro. E a queda continua. Teve uma reunião do Copom essa semana e a Selic subiu mais 1%. Então, com essa subida da Selic, provavelmente os juros futuros vão continuar subindo. E apesar da queda muito grande em todos os segmentos de fundo, seja FIINFRA, FIAGRO e fundo imobiliário, deve aumentar um pouquinho mais a taxa do IPCA+, pelo menos por enquanto, até porque a notícia foi que teve esse aumento de 1 ponto percentual que fez a Selic subir para 12,25% ao ano, mas eles já estão dizendo que vai subir mais 2 pontos percentual, um na próxima reunião e mais um na outra reunião, ou seja, vai chegar a uma taxa de 14,25% a Selic ao ano, e com isso deve puxar as NTNB para cima. Com essa subida, é bom para o fundo, porque vai ter mais rendimento para o fundo. Mas por outro lado, muita gente foge da renda variável e vai para a renda fixa, investir lá nas NTNB.
Com isso, o fundo deve perder mais valor ainda. Ou seja, o yield aqui vai subir. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui BDIF11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele tá bem descontado, com esse 14% de desconto? Ao contrário disso, você tá querendo fazer igual essa turma aí que tá fugindo? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Escreva agora, não pense mais nada, já se inscreve. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIINFRA, FIAGRO e fundo imobiliário? Já se inscreve. Já larga aquele likezão muito importante para o canal, para aumentar o engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas e, novamente, no mês que vem, trazermos a leitura do relatório do mês de dezembro aqui do BDIF11. É você já largar o like, já ativar o sininho para assim que sair o vídeo, você assistir ele bem quentinho, assim que saiu, e também comentar aqui para a gente conseguir bater nossas metas. Aqui a gente vê que os 3 setores que o fundo mais investe, eu já tinha mostrado lá em cima, mas mostrando de novo, 36%, ou seja, mais de um terço da carteira é saneamento, 12% em energia, sendo que 11% é em geração e 12% em telecomunicações. Ou seja, esse top 3 aí, setores que o fundo investe, domina 60% da carteira. No valor que o fundo está atualmente, que é próximo de 75, está trazendo um retorno de IPCA mais 12%, meus amigos, e aqui é isento de imposto de renda. Lá na NTNB é IPCA mais 7, mas se você deixar 2 anos parado na sua carteira, sem mexer nele, você vai pagar pelo menos 15% de imposto. Ou seja, esse IPCA mais 7 já cai para um IPCA mais 6 na prática. E aqui é IPCA mais quase 12, isento de imposto de renda. Ou seja, isso aí cai limpo e seco na sua carteira, já isento. O fundo conta atualmente com 87% de investimento em debêntures, como a gente tinha falado, e 13% em TNB. Em termos de rate, o fundo está atualmente com 22% das debêntures sem rate. Ou seja, 65% das debêntures atualmente do fundo possuem rate e os outros 22% investidos não possuem rate. E no fechamento desse relatório no mês de novembro, o valor da cota de mercado era R$ 75. Agora está um pouquinho abaixo disso, mas eu marquei ali R$ 75 ainda, mas está quase 74 na prática. E a cota patrimonial era R$ 85 e no momento está quase 86. Chegamos aqui à carteira do fundo. E aqui a gente vê o emissor. Eu já destaquei para vocês nos meses passados sobre a questão da BRK, porque a BRK, apesar dele considerar quase que como se fossem empresas separadas, tem essa BRK ambiental Maceió, Sumaré, Uruguaiana, só BRK ambiental, ou seja, para mim é a mesma empresa com várias debêntures com nomes diferentes, mas basicamente a mesma empresa. Se a gente for somar ela, é o maior devedor do fundo. Aqui a gente tem a coluna do valor investido em milhões, aqui a gente vê o percentual da carteira investido em cada uma dessas debêntures, aqui a gente vê a coluna do indexador. Eu já fiz comentários sobre todas essas colunas, inclusive essa questão da BRK ambiental no relatório do mês passado. Aqui no topo do lado direito vou colocar um cardzinho para você, se você quiser assistir o vídeo anterior para complementar esse vídeo. Aqui a gente vê a taxa que o fundo considera, que é essa de marcação a mercado, ou seja, seria IPCA mais 8,6, IPCA mais 12,72, ou seja, aqui o investimento na liga seria uma taxa high yield, ó, IPCA mais quase 13, apesar dele ter comprado a IPCA mais 8,60, mas ele considera essa coluna aqui de taxa de juros, a coluna que ele considera para fazer o cálculo do carrego da carteira, com a marcação a mercado. E nessa coluna aqui, a gente vê qual é o rate do investimento. E para concluir, a gente considera o último ativo, a asa branca, nessa página, porque eu não queria deixar a letra muito pequena, o fundo ainda possui mais esses 2 devedores, Americanet e Equipave, com valores de investimento bem baixo, 2 milhões e aqui é 0 milhão, ou seja, menos de 1 milhão investido aqui, o indexador e a taxa de investimento. E aqui o valor da taxa final, que seria IPCA mais 9,74, como eu falei para vocês. Aquele valor que a gente viu lá em cima era líquido, ou seja, extraindo taxa de administração. Mas essa aqui é a taxa real de carrego da carteira do fundo. Por isso que ele realmente está com a cara bem middle risk mesmo. Seria IPCA mais 9,74. Ele possui atualmente 87% da carteira, a gente já viu isso, investido em debêntures, ou seja, 1 bilhão 333 milhões. E ele possui ainda 205 milhões em caixa, 13%. E no caso, é uma taxa de IPCA mais 6,28. Tá bem abaixo da NTNB que a gente conhece. Não sei se aqui ele já está considerando subtração do imposto de renda, não sei. Mas tá uma taxa baixa aqui. Já era para ser um IPCA mais 7 e pouco. No total, o fundo possui, como a gente já falou, um patrimônio líquido de 1 bilhão 537 milhões, com essa taxa média aqui, total, na combinação da taxa das debêntures quando caixa, de IPCA mais 9,28. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se ainda não for inscrito, inscreva agora mesmo. Você quer ficar bem informado, seja sobre FIA,
Agros, FIINFRAS e fundos imobiliários, já se inscreve. Já larga aquele likezão muito importante. Não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui pra gente bater a meta de views e no próximo mês estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de dezembro aqui do BDIF 11 no iniciozinho do ano que vem, 2025. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!